Olá, tudo bem? Sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal, que fala sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de pessoas, saúde mental. Meu nome é Domingos Sávio. Mente sã, corpo são. Essa frase foi ali no finalzinho do século I depois de Cristo para início do século II, pelo grande poeta romano Juvenal. E ali ele já trazia um recado muito interessante e muito atual, pois ele recomendava que as pessoas buscassem, não é, antes de uma vida voltada para sucesso, para prazer, para poder, para riqueza, buscassem ter uma vida mais saudável, tanto do âmbito físico como do âmbito emocional. E entendendo também que há uma relação interdependente entre o aspecto mental e o aspecto físico. Então ali ele já recomendava para todos nós a importância de verificarmos uma coisa que ainda hoje achamos que são distintas. Mente e corpo, eles são imbrincados um no outro. Eles são entrelaçados. Eles são codependentes. O corpo não existe sem a mente, nem a mente existe sem um corpo dentro dessa condição a qual nós vivemos de realidade física. A gente precisa de um corpo saudável para a manifestação dos potenciais mentais, dos processos superiores mentais, a qual todos nós temos, e necessitamos de uma mente, não é, saudável, de uma mente, não é, imbricada de pensamentos nobres, voltadas para a harmonia, para pensamentos positivos, para crenças potencializadoras, para que esse corpo reflita isso. É interessante ressaltar como a gente parte desenfreadamente atrás das coisas de fora, né, para o mundo, e nos esquecemos dessa relação entre mente e corpo. E esquecemos de cuidar tanto do nosso corpo quanto da nossa mente. E primeiro deveríamos cuidar da nossa mente, porque o corpo ele é reflexo da mente. Se a gente não cuida bem essa mente, tanto que a mensagem é mente sã, corpo são. Mas também a gente pode entender de corpo são, mente sã. Mas até então, o que se pode entender? Às vezes você pode ter um corpo até então saudável, mas a mente ela já está ali atribulada. E com certeza esse corpo até então que é saudável, pelo fato de não ter essa vigilância com o que está acontecendo na mente, esse corpo vinha adoecer. Em vista que, para a saúde, não é necessariamente a ausência de doença. Às vezes a pessoa não está doente do ponto de vista físico, mas não quer dizer que ela está saudável. A mente dela está atribulada. Ela carrega inquietudes, irritabilidade, impaciência, ansiedades, angústias, medos, culpas. E se isso não for trabalhado, vai reverberar no corpo. Então, olha a importância da gente cuidar do nosso estado mental. E muitas vezes a gente passa despercebido com isso, achando que isso é normal. Não é normal, porque quando a gente traz todo e qualquer estado mental desarmônico, de inquietude, de impaciência, não é, de inveja, de orgulho, de vaidade, de egoísmo, as chamadas chagas da alma, isso vai repercutir no corpo. E a gente muitas vezes acha que isso é normal, porque as pessoas têm. Por isso que normal é diferente de natural, porque normal está ligado à norma. Natural está ligado à essência. Não é da nossa essência a gente pensar e cultivar esses pensamentos. essas crenças, seja a nível consciente ou a nível inconsciente, principalmente a nível inconsciente,
não é? Que é aquilo que nos incomodou, né? E foi automaticamente recalcado. Foi ali para nível inconsciente que a gente não lembra, mas que está reverberando no nosso corpo. Por isso que é importante a gente buscarmos profissionais para a gente tratar dessa mente. Psicólogos, psicanalistas, que lidam com esse aspecto mental. Para a pessoa entender esse processo psicoterapêutico, psicanalítico, conscientemente. Para que o corpo dela não sinta um efeito, não sinta os impactos. Em vista que toda e qualquer doença física ela é resultado do estado mental. Por isso que é importante ter cuidado da mente, porque o corpo vai ter reflexo a isso. O corpo vai se render a esse estado mental. Porque se a gente só cuida do corpo, faz só atividade física e não cuida da mente, esse corpo ele vai sofrer as consequências. Porque estamos em desarmonia, não estamos em equilíbrio. A frase é mente sã, corpo são. Então, causa, consequência. Os dois eles são interdependentes. Se cuidar só do corpo e não cuidar da mente, é um grande problema que a gente está causando. E se eu cuido da mente e não cuido do corpo, você amortece muitos impactos. Não é? Você amortece muitos impactos de possíveis adoecimentos. Porque esse corpo sempre vai responder à mente. Mas o que é cuidar do corpo? Cuidar do corpo não é só fazer atividade física, eu cuidar da minha higiene, né? É eu zelar, né, pelo meu asseamento, tomar banho, me alimentar bem. Então, e é interessante ressaltar que tudo isso que eu for fazer a nível físico, de cuidado com esse processo físico, com o meu físico, com esse templo divino, a forma como eu estou cuidando desse corpo está diretamente relacionada ao meu estado mental. Porque muitas vezes, se eu tiver com o estado mental perturbado, a tendência é eu negligenciar esse meu processo de asseamento, né, de cuidado físico, de estética, né, de cortar um cabelo, fazer a barba, cortar as unhas, me alimentar. Eu às vezes também não vou querer nem fazer atividade física. Então isso é oriundo de quê? De um estado mental. Porque quem tem um estado mental preservado, ela vai cuidar do seu templo divino. Ela vai cuidar do seu corpo. Então perceba a harmonia, a importância. E lá o Juvenal, o poeta romano, ele já dizia isso. É isso que as pessoas precisam atentar. E hoje, como a gente falou, é muito próprio. Porque a gente vem negligenciando, sobretudo em relação ao nosso estado mental. E o corpo sofrendo. Então, esse estado mental ele traz todas essas consequências a nível orgânico. Né? A nossa memória fica comprometida, o nosso processo de concentração também. A gente não consegue trazer as nossas potencialidades do mental para o físico, porque esse mental está doente e está reverberando no físico. E o físico também fica comprometido desse exercício que a gente precisa dar para o desenvolvimento da vida, o desenvolvimento de pessoas. Então é importante cuidarmos dos dois. Então antigamente se tinha muito a ideia, né, umas décadas atrás, de pouco importa como está o teu estado mental, o teu estado corporal. O interessante é você ir para o mundo, você ir fazendo lá as coisas, você ir trabalhar, você se relacionar, né? Você ir para o contexto social, e daqui a pouco a pessoa entrava num processo de desgaste, de exaustão. Acontecia com ela um processo ali de doença, uma dor, um sofrimento, seja doença física, seja ela mental, por inadvertidamente ela não ter esse olhar para o estado mental, corporal dela. Principalmente o estado mental. Porque o corporal ela até tem.
Ela até tinha, mas sem ter o entendimento da interferência desse estado mental no corporal. Hoje, gradativamente, as pessoas até que começam a ter e entender que há uma interferência direta do estado mental no corporal, mas ainda é um processo de resistência ainda. Para você ter uma ideia, às vezes elas vão no psicólogo, no psicanalista, né, e fazem um tratamento médico, achando que são coisas distintas, mas muitas vezes estão relacionadas. Pode ser até distinta no contexto de abordagem, mas tudo está interlaçado. Há essa interdependência, como o Juvenal lá fala. É interdependência entre a saúde física e a saúde mental. E quando você pega lá um profissional que é atento quanto a esse contexto psicossomático e entende bem a realidade dessa frase, vai trazer essa reflexão para esse estado mental. E quando a pessoa começa a compreender isso, mudar o seu sistema de crenças, seu padrão mental, sua estrutura de personalidade começa a também se transformar e o corpo se rende a isso, voltando à harmonia e à homeostase, a qual é peculiar a ele enquanto essência, não é? Enquanto naturalidade. Então, mente sã, corpo são, pratiquemos. Nos atentemos a essa frase, principalmente o que a gente vem fazendo dentro do âmbito mental. Se esse conteúdo fez sentido para você, dá um like aqui pra gente, se inscreve no nosso canal e desde já muito agradecido.